Deus está neste lugar. Aqui agora que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Pai do Senhor, Pastor Hugo, Pai do Senhor, Fátima, quem possa derrotar? O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. As demônios saem, as doenças saem, quando o nome do Senhor vem operar. As demônios saem, as doenças saem, quando o nome do Senhor vem operar. Do Senhor vem operar. O anjo vem operar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. É bom a gente ouvir um escorinho antigo, lá do fundo do baú. Eu me levantarei na presença do meu Deus. Eu me levantarei na presença do Senhor. Eu não fico aqui não quero ir. Eu me levantarei na primeira ressurreição. No norte virá, no sul também virá, no leste e no oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Não olhe para trás, quem olha para trás nunca vai, não de Ló. Aconteceu porque ela olhou para trás. Agora está de parabéns por este povo que Deus libertou. Que Jesus em breve vem. De dor também por esse povo que Deus levantou. O poder do alto céu vem onde vem, anunciando que Jesus é o Salvador. Confessa, confessa, que Jesus Cristo me libertou. Confessa, confessa, Jesus Cristo já te libertou. Glória a Deus. Oh, nunca esquecerei. Oh, nunca esquecerei. Oh, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva não, não leva não. Jesus está morando dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morando dentro do meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Hoje
Levanta-te, meu filho, porque a tua causa do meu sangue eu já lavei. Ele me disse, levanta-te, meu filho, porque a tua veste no meu sangue eu já lavei. Jesus te ama, Jesus te chama, ou vem agora, pecador que tá lá fora. Jesus te ama, Jesus te chama, ou vem agora, pecador que tá lá fora. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. Primeiro século acabou a água, mas ainda o povo não creu. Agora vai acabar com fogo, só Jesus que pode nos valer. Agora não tem mais Noé, a arca não existe mais. Jesus chegou com a salvação, existe o evangelho da paz. Triste, quase a chorar, veio uma pomba lá do céu me consolar. Quase a chorar, veio uma pomba lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me livrou da boca da serpente. Pode vir, eu estou esperando. Jesus pode vir, pode vir, pode vir. Eu estou esperando. Jesus pode vir. Não demore, Senhor. Contigo eu quero subir. Não demore, Senhor. Contigo pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar de Timóteo, 2 Timóteo 2:20. Aleluia. Fogo, Senhor, o meu coração. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, o meu coração. Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me com teu poder. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, manda vida o meu coração. Jesus, a minha vida se transformou. Que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora estou feliz, agora eu fico bem. Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora feliz, agora eu tenho bem com Jesus e mais. Lá no Montorebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber, ouviu a voz do céu. 2 Timóteo 2:20 diz assim a palavra do Senhor: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Aleluia.
glória de Deus. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. E nós vamos falar hoje de vasos, né? Nós somos vasos na mão do Senhor. Deus, Ele nos usa. Ele nos usa como seu vaso, como barro de oleiro, né? Nós somos vasos na mão do Senhor. Então nós vamos falar hoje de vasos. De vasos. Cura divina e expulsa Satanás. Tu enche a minha vida, pois contigo quero viver. Santo Espírito, enche a minha vida. Aleluia, 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 glória ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, glória ao Cristo Rei. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, Dalva Freitas, pastor Hugo, Fátima Correia. Nós vamos ler hoje a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2:20. Vamos falar de vasos, né? Pai do Senhor, Norma Santos. Pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Porque nós temos o poder celestial. Ele tem que sair, ele tem que sair. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Mulheres honradas na Bíblia. Nós vamos falar de mulheres honradas na Bíblia. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Aleluia. Oh, glória. Manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, o Senhor manda poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, o Senhor manda poder. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos falar de mulheres honradas na Bíblia, né? Sara, mãe do povo de Israel. Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar. Está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Você vai ficar transformado. Você vai ficar transformado. Aleluia. Glória a Deus. Mulheres honradas. Bíblia.
Temos Sara, Miriam, Raabe, Débora e Ruth. Eu tenho em Jesus gozo, eu tenho em Jesus coração alegre está, porque Jesus me valerá. Ele viajar, é uma viagem muito posso reservar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus me convida a viajar. Viagem longa, é muito longa. Aleluia. Sara, mãe do povo de Israel. Miriam é a irmã mais velha de Moisés, né? Mulher profetisa, ela era líder, ela era líder de louvor e era uma mulher inteligente, a Miriam. Raabe, corajosa, né? Crente em Deus, salvou sua família. Débora, juíza, profetiza, líder de guerra e liderava Israel. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora e fiel a Deus. Essas são as mulheres honradas na Bíblia. Venceu por mim. Ana, mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Sou feliz porque sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esther, inteligente, sensata, corajosa, mulher jovem, israelita, né? Maria, mulher humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Priscila, professora, corajosa, cooperadora e líder na igreja. Essas são as mulheres honradas da Bíblia. Tome a tua cruz, o que tu precisas, conta pra Jesus. Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui se alegrará. Cantarei glória a Jesus. Minha vida me conduz. Cantarei em seu louvor quando curado na presença do Senhor. Seu louvor, os enfermos são sarados na presença do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, né? Uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Então aprendemos com as mulheres de honra dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Também tem os homens. Os homens também são honrados dentro da Bíblia. De poder. Não vai entrar, consertar. Homens de honra da Bíblia que foram honrados. José foi um político que fez a diferença. José. Gênesis 45, né? José
a verdade, a Bíblia diz que José chorou tão alto que os egípcios ouviram. Quando ele se encontrou com seus irmãos. Está aqui, seu poder, eu não resisti. Deus aqui me atrasou, a minha graça, a bênção chegou. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, aleluia. Seus irmãos, aquele que vocês venderam no Egito, aleluia. A Bíblia fala quando José, ele se encontrou com seus irmãos, ele chorou tão alto, os egípcios ouviram ele chorar. E ele se apresentou diante dos seus irmãos, aleluia. Ele disse: eu sou seu irmão, eu sou José, seu irmão, aqueles que você venderam no Egito. Oh, manda fogo no meu coração. Quando me lembro do meu Senhor, quando o meu erro, quero servi-lo cada vez melhor. Eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 não. Eu nunca Jesus deixarei. Jesus deixarei, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, então, e meu irmão será. Dê minha mão, dê minha mão, dê minha mão, e meu irmão será. Dê minha mão, dê minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Seus irmãos, seu irmão, aqueles que você venderam no Egito, disse José para os seus irmãos: agora não se aflijam, não se aflijam e nem se recrimine. Não se recrimine por terem me vendido para cá. Isso José falando para o seu irmão, dizendo que ele não ficasse afligido por ter vendido ele para cá, para o Egito, né? Pois foi para salvar vidas que Deus enviou adiante de vocês. Então aqui Deus, ele tinha um propósito na vida de José, e as coisas às vezes acontecem de uma tal maneira que a gente não entende. Depois é que você vai entender o que é que Deus está fazendo, está trabalhando. Então tudo aquilo que aquele irmão, os irmãos de José fez com ele, era permissão de Deus. Deus estava permitindo para futuramente Deus teria propósito na vida de José. Então ele disse para os seus irmãos: agora não se aflijam, termine, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vida que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia! Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita,
mas Deus me enviou à frente de você. Por isso que José estava explicando para os seus irmãos. E ele disse, para lhe preservarem, olha só, para lhe preservarem. Um remanescente nesta terra é para salvar-lhes a vida com grande livramento. E era o que estava acontecendo. Deus tinha um propósito na vida de José, porque futuramente o próprio José, ele iria salvar a sua própria família. Deus, ele nos escolhe como coluna da nossa casa, da nossa família, para que nós ore por eles, para que Deus venha libertar, venha salvar, venha transformar, libertar. Para frente nós vamos entender os propósitos de Deus na vida de cada um. Porque Deus, ele tem seus propósitos. Ele tem um comando de tudo, ele tem um controle de tudo. E quando ele disse, para lhe preservar um remanescente nesta terra, é para salvar um remanescente. É para lhe salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Foi isso que ele falou para os seus irmãos. Assim não foram vocês. Eles pegaram José, eles jogaram José dentro de um poço, depois venderam, e José veio parar no Egito. Mas tudo ali tinha o propósito de Deus e tudo que estava acontecendo na vida de José. Às vezes você passa por situações tão difíceis, provações, e Deus sempre dando livramento, lhe perseverando ali, lhe guardando. Mas é porque o Senhor, ele quer que você esteja de pé como uma coluna, como um remanescente, para velar pela sua família, para guardar, para orar, interceder e fazer a obra. E ele me tornou, olha o que é que José falou para os seus irmãos. Ele disse, olha, ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Vá, diga ao meu pai, Deus me fez senhor de todo o Egito. Falando-se do texto de honra, de que a Bíblia diz que na casa, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau, de barro, um para honra e outro, porém, para desonra. Essas mulheres que eu citei, elas foram mulher, aleluia, foi Ana, Maria, Priscila, a Sara, Miriam, Débora, Raabe, Ruth, Ana, Esther. Então foram mulheres que foram
eles foram honrados por Deus. Elas foram honradas por Deus. E também os homens que foram honrados. Falando da vida de José, que foi um político que fez a diferença. Olha, político que fez a diferença naquele reino, naquele lugar, dentro daquele palácio, como ele mesmo relatou para os seus irmãos. Ele disse: Deus me tornou ministro de Faraó, me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Vá, diga meu pai, Deus me fez senhor do Egito, de todo o Egito. Mas José, a Bíblia relata que José foi um político que fez a diferença, não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Ele honrou o nome de Deus. Por isso que ele foi honrado. Ele foi honrado, José foi honrado. Josué foi um grande guerreiro. Um grande guerreiro usado por Deus para conquistar a terra prometida. Aleluia. Gideão foi um dos juízes, um excelente estrategista que liderou os hebreus para na guerra contra os midianitas. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sansão foi um dos juízes também. Homens mais fortes que já existiu. Ele sozinho, Sansão, ele venceu 1000 soldados. Você vê a força que Sansão tinha. A força que Sansão tinha. Ele sozinho venceu 1000 soldados filisteus. Sozinho. Matou um leão com as próprias mãos. Derrotou os filisteus. Sansão. Apesar dos seus erros, dos seus pecados que ele cometeu, da desobediência que ele desobedeceu a Deus, mas ele foi honrado pelos seus atos positivos que ele fez. Teve a sua parte negativa, como todo ser humano, porque não existe ninguém perfeito. Tem seus erros e seus acertos. Eu ali preguei ontem até sobre isso. Seus erros e seus acertos. E você vê que Sansão, ele desobedeceu a Deus quando ele procurou mulher que não era do mesmo reino dele. E ele estragou a vida dele quando ele se envolveu com Dalila, uma prostituta, diz a Bíblia. Mas ele antes disso tudo, ele foi juiz, foi um homem mais forte que já existiu, relata a Bíblia. Ele sozinho venceu 1000 soldados filisteu, matou um leão com sua própria mão. Qual homem tem força para matar um leão com suas próprias mãos? Mas Sansão
Teve. Sansão teve. Ele derrotou os filisteus, demolindo o templo de Dagon. Aqui foi quando ele já ficou cego, que os filisteus furaram os seus olhos. Quando ele contou, relatou o seu segredo para Dalila, né? Dalila, que foi a mulher que traiu ele. E ali ele, quando ele já viu, se viu já nas últimas, com os olhos furados, ele pediu, como diz o povo lá do mundo, que diz, pediu arrego a Deus. Ele se voltou para Deus e disse para Deus que nem que fosse a última vez, mas que Deus lhe desse o espírito de volta sobre a vida dele, e Deus o coração. E ele adquiriu força e ele derrubou aquelas pilastras de dentro daquele templo de Dagon, aonde ele matou gente, morreu mais gente do que ele quando estava em vida. Davi também era um homem, era um garoto franzino, Davi, mas foi rei em Israel. Eu estou pregando palavras de homens honrados na Bíblia, falando de honra. Davi era um garoto franzino em Israel. O gigante Golias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, Davi. Mas, em suas trajetórias, até o trono, passou por um longo período de perseguição, batalhas e desafios. Davi. Após vários anos, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Aí quando nós para ler a história desses homens, esses heróis da fé, esses homens que foram homens que trabalhou, batalhou, obedeceram a Deus, alguns desobedeceram, outros se arrependeram, como Davi. Davi praticou coisas erradas, mas depois se arrependeu. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque tem seus erros e seus acertos. Porque quando o homem erra, quando nós erramos, nós pedimos perdão a Deus, voltamos para Deus, e com certeza Deus nos perdoará, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus Cristo, ele não tem defeito. Glória a Deus. A fama dele é infinita, não tem fim, a fama de Jesus Cristo. A do homem acaba, mas de Jesus ela permanece para sempre. A fama desses homens, elas ficaram como na história, como um exemplo para que nós seguirmos. A gente olhar, meditar e dizer, bom, assim como Deus deu vitória para esses homens, Deus também nos dará. Glória a Deus. Porque Deus não lança no nosso rosto os nossos erros e pecados. Ele quer que nós, como ele mesmo disse, vá e não peque mais. Quando a gente estava lá no pecado, lá no mundo, a gente fazia coisas erradas, mas quando a gente torna para a presença de Deus, caminha na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. E a Bíblia, e aqui diz o texto que mais em suas trajetórias,
Até o trono, até ele chegar ao trono, que ele foi rei de Israel, ele passou por um longo período de perseguição, batalhas e desafios. É o que nós hoje vivemos. Para nós alcançarmos uma vitória, uma bênção da paz de Deus, a gente luta tanto por algo, mas para nós alcançarmos, para nós subir um degrau, como a pastora lá da minha igreja, ela sempre está falando lá, para chegar até ali a tribuna da igreja, subir ali o púlpito, ficar ali, tem que primeiro sentar lá no banco e passar pelos processos, como todos nós passamos. Se eu for contar o que eu já passei dentro do Evangelho, vocês vão dizer assim, você é uma heroína, você é uma vencedora. Se eu for contar o que eu já passei dentro de igreja, mas glória a Deus, como diz a palavra do Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, porque eu nunca quis olhar para o homem, porque se eu olhasse para o homem, eu estaria lá fora no mundão. Mas cada coisa que me faziam, aprontavam comigo, eu olhava para o meu Jesus, chorava igual criança, orava, buscava a face do Senhor e Deus me levantava de novo. E muitas vezes Deus me honrou e me exaltou. Então, como Davi, na sua trajetória, até ele chegar ao trono para ser um rei, ele passou por longos períodos de perseguição, batalhas e desafio. Após vários anos, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Você vê, após vários anos, ele levou a nação de Israel ao patamares inimagináveis. Ele, Davi. Mas primeiro ele passou pelos seus processos. Ele. Sem contar aquela perseguição de Saul com ele. Saul queria matar ele. Foi aquela perseguição toda. Você lê a história, você vai ver tudo isso dentro da Bíblia. Geu era capitão do exército de Israel. Geu. Ele foi um militar usado por Deus grandemente para fazer justiça. Daniel foi um político de Deus. Daniel. Você vê que na Bíblia, eu li a parte que José era um político, e Daniel também, um político de Deus. Daniel foi uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus, acima de qualquer coisa. Daniel era fiel a Deus. Provavelmente o profeta alcançou os 90 anos de idade. Foi lançado na cova dos leões, como todos conhecem essa história de Daniel, que ele foi jogado dentro da cova dos leões, né? José, o sonhador, que foi honrado por Deus. Eu já contei a história de José, aleluia, aqui.
jovem íntegro, que foi traído pelos irmãos, mas acabou tendo o seu sonho realizado. Na época que aconteceu isso dele ser vendido, José, ele estava com a sua idade de 17 anos, era novo. Pai do Senhor, Cátia Pedro, Cris, Creuza Rodrigues, sejam bem-vindas. Então, irmãs, aleluia, Deus realizou seus sonhos. Eu já li aqui o que aconteceu com ele, com José. Ele era um político. José foi um político que fez a diferença. Ele fez a diferença. Porque quando ele se apresentou diante dos seus irmãos, ele disse: Deus, me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. E mandou que os seus irmãos fossem dizer para o seu pai o que Deus tinha feito com ele. Então ele logo quando ele foi vendido, ele era novo, ele tinha 17 anos. Quantos anos se passaram? E José ali, e Deus honrou José. José foi preso. José interpretou sonhos lá dentro da prisão. Ele foi preso injustamente. Então todos conhecem a história de José. Ele foi preso porque ele não quis se contaminar. Aleluia. Mardoqueu também foi honrado. Glória a Deus. Ele foi honrado. Agora nós vamos ver os homens, aqueles que são da desonra, porque a Bíblia diz que, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, um para a honra e outros, porém, para a desonra. Eu relatei quem foi honrado por Deus. Homens honrados por Deus. Josué, Gideão, Sansão, Davi, Geu, Daniel, né? E outros mais, Gideão, Mardoqueu. Agora, a desonra. Desonra é aquele ou aquilo que é causa de vergonha e de humilhação. Desonra. São aqueles que vivem envergonhando o Evangelho de Cristo. Vive dentro da igreja, desonrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Esses são as pessoas, os vasos de desonra. Está lá, mas está fazendo as coisas erradas, desobedecendo os seus líderes. Aleluia. Qual o tipo de vaso que você é, que eu sou? De honra ou de desonra? Que tipo de vasos? Os vasos de honra são todos aqueles que se dispõem do seu eu e passa a viver o eu de Deus. O eu de Deus. Dispõe do seu eu, do nosso eu, e passamos a viver o eu de Deus. Fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus. Aleluia. É isso que quer.
Que aí vem o quebrantamento. Vem um quebrantamento. Jeremias 18. Pai do Senhor, Eni. Jeremias 18, de 1 a 6. Aleluia. De 1 a 6 ele fala sobre o vaso. E eu, você, podemos dizer, estou na casa do oleiro, estou nas mãos do oleiro, sou um vaso. Jesus. Aleluia. Você pode dizer nesta noite, estou na casa do oleiro, estou na mão do oleiro, sou um vaso de barro, eu sou um vaso de barro e Deus é o meu oleiro, porque é Deus que nos conserta, é Deus que nos molda. Vaso de honra, vaso de honra, desvia-se da iniquidade. Vaso de honra, ele se desvia da iniquidade. Vaso de honra aceita a correção para que seja exaltado. Porque se você está dentro da casa de Deus, você não quer obedecer o seu líder, não quer obedecer o seu pastor, a sua pastora, o seu dirigente, você não é um vaso de honra, é desonra. Aleluia. Vaso de honra, ele aceita a correção para que seja exaltado. Deixa ser moldado por Deus e não se molda a sua vontade. Que tem uns que dizem assim, o pastor não manda em mim, então eu não vou obedecer o que pastor está mandando. Se você não obedece o seu pastor, você não vai obedecer Deus. Se você não faz aquilo que o seu pastor está lhe mandando você fazer, você não vai obedecer também a Deus. Se você não obedece o seu pastor, que está vendo ele, como é que você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Aí diz, Deus, pastor não manda em mim. Pastor não manda em mim. Vaso de honra guarda os mandamentos de Deus, colocando-o no seu devido lugar, que é a grandeza, o poder e o seu acima de todas as coisas. Aleluia. Vaso de honra sofre humilhação, sendo humilde em todos os momentos, para que no devido momento Deus lhe conceda honra e glória. Você é humilhado? Você está sendo humilhado? Você está sendo perseguido? Dá glória a Deus, porque Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. E a melhor honra é a de Deus. Vaso de honra não são vasos mais ou menos moldados. Vaso de honra não são vasos mais ou menos moldados. Prata, ouro, passa fogo, fica perfeito, quase sempre sem grandes defeitos. Quase sempre sem grandes defeitos. Se você se considera este vaso, caso você não tenha deixado ser moldados por Deus,
abrindo o seu coração e colocando ele na sua vida, a prioridade, amoleça esse barro e deixa a rigidez de sua vida. Deixe Deus trabalhar em você, que você será uma bênção na mão de Deus. Aleluia. Deixe trabalhar em você. E não você trabalhar em você mesmo. Não seja aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer que você seja. Esse é o vaso obediente. Esse é o vaso de honra, honrado por Deus. Quando ele deixa Deus fazer o que ele quer. Não conduza a Deus, deixa Deus te conduzir. Glória a Deus. As virgens loucas, tinha a palavra, elas tinham a palavra, mas não era guardada por ela. Elas tinham a palavra, mas não era guardada por ela. Porque a Bíblia manda que a gente guarde a palavra na tauba do nosso coração. Ela é a luz para o nosso caminho. Mas elas guiavam a palavra. Por isso, nas suas lamparinas, não havia o azeite e o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Elas, as virgens, louca, tinha a palavra, mas não era guiada por ela, pela palavra. É a mesma coisa que você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, mas não obedece a Bíblia. Não obedece a Bíblia. Não obedece o que está escrito dentro dela. As virgens loucas, que eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Mas elas guiavam a palavra e por isso, nas suas lamparinas, não havia o azeite, é o Espírito Santo de Deus. Já as prudentes se deixavam guiar pela verdade, que é a palavra, era guiada por Deus e pelo Espírito Santo, por isso nas suas lamparinas havia azeite. Havia azeite. Sejamos sempre vaso de honra para que Deus nos honre no seu tempo. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo agora aplica o princípio. Ele o faz em uma sentença longa que se entende lá em Romanos 9:22. Quando ele diz, se o oleiro pode fazer o que lhe apraz com o seu vaso, certamente Deus pode fazer o que quer com os seus. Porque se o oleiro está ali moldando o barro, vocês que já foram na casa, na olaria, aí você vê lá o oleiro moldando o vaso. Uma vez uma irmã me levou na olaria para ver como é que fazia o vaso. Ela me levou. E eu vi como é que aquele homem fazia o vaso. Então, o vaso, ele é moldado conforme aquele oleiro vai fazendo. Ele vai girando, aquilo ali vai girando, e ele vai com a sua mãozinha ali moldando. E o apóstolo Paulo, ele diz, se o oleiro
pode fazer o que lhe apraz, o que ele quer com o seu vaso, certamente Deus pode fazer o que quer conosco, com eu e você. Porque é Ele que faz. É Ele que nos molda do jeito que Ele quer. Então sejamos o quê? Obediente. Obediente à palavra de Deus, obediente à nossa liderança. Aleluia. Será que nós, porque aqui a espada ela bate para os dois lados, será que nós temos deixado Deus agir na nossa vida para nos moldar da forma que Ele quer? Ou tenho eu mesmo me moldado, eu querer me moldar eu mesmo, como eu já falei de início, que tem pessoas que dizem, pastor não manda em mim, fulano não manda em mim, não quer obedecer. Sendo aquilo que eu quero ser, sem me preocupar com aquilo que Deus quer de mim. Pai do Senhor, missionária Adriana Nascimento. Tenho sido eu para Deus a honra da sua casa. Tenho dado testemunho dentro da casa de Deus. Deus tem sido para você a prioridade. Você tem dado prioridade para Deus. Você tem feito aquilo que Deus tem lhe ordenado para você fazer. Você tem dado prioridade a Ele. Você deixar tudo por Ele. Deus não está dizendo para você largar a sua família, não. Mas deixar você ir para a casa de Deus, você ir fazer a vontade de Deus. Como aquele jovem, quando Jesus chamou ele, deixa eu primeiro me despedir dos meus pais, dos meus parentes lá. Jesus disse para ele que quem fizesse aquilo não era digno dele. É como ele diz, quem coloca a mão no arado não é apto a olhar para trás. Se você colocou a mão no arado, você não pode olhar mais para trás. Você tem que seguir para frente, você tem que caminhar com Jesus. Você dá prioridade para Deus, você abrir mão de muitas coisas. Você fazer a vontade de Deus. Ou tenho um tempinho no sábado para Deus, mas os demais dias, as demais coisas, vai levando. É a mesma coisa, amanhã eu vou na igreja. Não, hoje eu não vou não, amanhã eu vou. E não vai. Eu vou me sentar para ler um pouquinho a Bíblia. Não senta, amanhã eu vou ler. Senta. Eu vou tirar um tempinho para orar. Não, agora não, tenho que fazer algo. A Bíblia diz que buscais primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que dar prioridade para Deus. Quando meus filhos eram pequenos, e meu marido não era cristão naquela época, hoje é, graças a Deus, que ele não deixava eu ir para a igreja, e eu sempre falava para ele, um dia meus filhos vão crescer, e ninguém vai me prender, vai me segurar na casa de Deus. E meus filhos foram crescendo, e eu fui caminhando, ele se converteu ao Senhor, e eu abracei as coisas de Deus, a obra de Deus.
E para mim é uma grande alegria eu estar na casa de Deus. Para mim não existe lugar melhor. Para mim, eu não faço questão de passear em shopping. Eu não faço questão de nada disso. A minha alegria, a minha satisfação, estou falando isso diante de Deus, porque Ele conhece a minha pessoa. O meu prazer é estar na casa de Deus, é ir para a casa de Deus. Eu fiquei aqui dentro de casa 5 meses aqui, porque dessa pandemia, muito chateada de não poder sair para as coisas de Deus. Por isso que o Senhor me mandou fazer esses vídeos, que eu estou até hoje, que eu não parei ainda. Quando Ele mandar parar, eu paro. Mas para mim, a minha maior alegria é estar na casa de Deus. Eu gosto de estar lá, na casa de Deus, ouvindo a palavra de louvor, ouvindo pregação, testemunho, os louvores, a gente se alegra. Eu amo a casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Outra coisa para mim não interessa. O princípio da honra significa fazer a diferença. Isto é, que Deus espera de nós. Você fazer a diferença na casa de Deus. Você ir para a casa de Deus com postura de uma serva de Deus, de uma mulher de Deus. Ter postura. Glória a Deus. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Porque Mardoqueu, Amã, ele queria armar uma cilada para Mardoqueu. Mas pela fidelidade de Mardoqueu com Deus, a forca caiu sobre Amã. Amã queria destruí-lo, Mardoqueu, mas foi humilhado e Mardoqueu exaltado. Eu costumo falar que Deus, Ele usa vasos para corrigir vasos. Ele usa vasos para consertar vasos. Ele usa vasos para punir vasos. E usa vasos para exaltar vasos. Deus, Ele tem a sua estratégia. Eu sempre falo e eu honro a pastora Solange Martins, que é a minha pastora. Eu honro aquela mulher. Eu já falei isso para ela, pessoalmente. Várias vezes eu já falei para ela. Eu digo a ela sempre. Eu cheguei aonde eu cheguei, graças a Deus, primeiramente, a senhora. Porque a senhora me honrou. Deus te usou para me honrar. Eu sou o que eu sou, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, falando de honra. Eu agradeço a Deus, a minha pastora da minha igreja. Eu honro aquela mulher, porque eu cheguei aonde eu cheguei e estou hoje,
eu agradeço a Deus e a ela, primeiramente. Porque ela foi o vaso usado por Deus para me colocar no patamar que eu estou, para a glória de Deus. A posição que eu exerço hoje na casa de Deus. Eu agradeço a Deus e ela. Sou grata àquela mulher. Então, aqui, Amã queria destruí-lo, Mardoqueu, mas foi humilhado e Mardoqueu exaltado. Todo o mal já tinha sido planejado contra o judeu Mardoqueu por Amã. Amã já tinha arquitetado tudo. E é assim nos dias de hoje. Uns querendo subir degraus, puxando o tapete do outro. Puxando o tapete do outro. Era o que Amã queria fazer com Mardoqueu. Ele queria puxar o tapete de Mardoqueu. Mas Deus é aquele que vê tudo. Deus vê a sinceridade do coração do seu povo. Mardoqueu é honrado, Amã é humilhado, Amã é enforcado. Foi ele que caiu na sua própria forca, que ele armou para colocar Mardoqueu. Precisamos aprender que tudo tem suas leis. Suas leis. Aleluia. Tudo tem suas leis. Exigências, normas que precisa ser respeitada. Toda igreja ela tem uma hierarquia. Ela tem os seus líderes. Honra aos líderes espiritual que Deus colocar sobre nós. Nós precisamos honrar aqueles que nos honram. Eu continuo sempre falando. Falo sempre. Eu cheguei onde eu cheguei para a glória de Deus e a minha pastora Solange Martins, que é a pastora da igreja que eu congrego. Aleluia. Honrar aos líderes espiritual, colocar sobre que Deus colocar sobre nós, honrar seu casamento, honrar seus pais, honrar sua igreja. A semente de honra que a igreja requer é o amor, cuidar, é uma honra. Honrar a Deus em tudo. Honrar a Deus na adoração. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos para lá honrar a Deus. Nos louvores, nos testemunhos, na palavra. Muitos vão para a igreja, não prestam atenção à pregação, conversa o tempo todo, anda para lá e para cá dentro da igreja, faz a igreja até de desfile. Quando o pregador começa a pregar, aí ele dá sede, ele dá dor de fazer xixi, ele dá calor, ele dá tudo na hora da pregação. Honrar a Deus em tudo, honra a Deus na adoração. Vai para a igreja, vai honrar a Deus no louvor, na adoração, na palavra.
Ontem estava um trabalho lá na minha igreja, um trabalho bonito, bom. Glória a Deus, todo mundo lá, sentado lá, separado um do outro, que não pode se juntar, porque da lei que tem aí, né? Que as igrejas voltaram a funcionar, mas assim, com restrição, né? Cada um sentadinho na sua cadeira, separado do outro. Todo mundo com suas máscaras na cara. Estava uma benção o trabalho de ontem. Glória a Deus. Aleluia. Quando você honra, você respeita, ama, cuida, protege e obedece. O mal açoeiro acabou sem a ação de Esther. O mal açoeiro. O rei Assuero era um homem mau. A coragem é uma virtude valorosa, é gratificante. A coragem de Esther em entrar na presença do rei. Esther se preparou por 12 meses. Finalmente se apresentou diante do rei. 12 meses é um ano. Aquela mulher ficou se preparando. A Bíblia mostra muitas maneiras de honra. Um bom caráter, dando nossas rendas, viver vida dedicadas, honra tanto exterior como a interior. As duas têm que andar juntas, a exterior com a interior. Deus deseja a honra que venha de nosso coração. De nosso coração. Deus deseja a honra que venha do nosso coração, como eu acabei de falar aqui. Não é hipocrisia, não é puxação de saco, como diz que a pessoa, quando elogia a outra, está puxando o saco, não. A honra, essa honra, como diz aqui, Deus deseja a honra que venha do nosso coração. Eu honro a minha pastora Solange Martins. E eu falo com todo o meu coração sincero diante de Deus, como eu já falei para ela várias vezes. Eu cheguei aonde eu estou, graças a Deus e a senhora, porque foi a senhora que me levantou. Então, Deus deseja a honra que venha do nosso coração, não de falsidade. Lidar com nossos irmãos com falsidade, com traição, com hipocrisia. Aleluia! Nesta noite, eu faço uma pergunta para cada um de vocês, embora estamos online, né? Mas vocês estão ouvindo, estão me assistindo. Eu faço uma pergunta para você. Com quais presentes podemos honrá-lo? A sua vida. E é o bem mais precioso que você tem, de honra. Faça de sua vida uma oferta ao Senhor. Honre ao Senhor, entregando sua vida totalmente a Ele. Honre com o melhor do seu tempo. Honre com a melhor dos seus bens. Honre com o melhor do seu serviço. Tenha prazer em fazer a obra de Deus com amor, com dedicação.
tenha prazer. Não faça por fazer. Não faça porque o irmão está mandando você fazer. Antes dele te mandar fazer, você já tenha no seu coração o desejo, a honra de fazer. A coisa que eu mais amo na minha vida, dentro do Evangelho de Cristo Jesus, desde que eu me converti ao Senhor, duas coisas que eu amo: é orar e pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra. Eu tenho esse fogo dentro da minha alma, a pregar o Evangelho, pregar na igreja. Eu fico muito feliz quando as igrejas me convidam para ir pregar a palavra. Eu não meço distância. Eu vou com chuva, eu vou com sol. Eu não meço distância. Eu já fui pregar doente até, mas já fui. E voltei de lá boa. Porque eu vou com prazer para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite, nós estamos falando de vasos e de honra, que foi o texto que eu li em 2 Timóteo 2:20, né? Vaso de honra, vaso de desonra, né? E os vasos são, vaso de cristal, vaso de madeira, vaso de metal e vaso de barro. O de cristal, o vaso de cristal, apesar da beleza, o vaso de cristal, apesar da beleza, é muito sensível. Necessita de cuidados especiais, pois se quebra e não há conserto. É aqueles crentes melindroso, menino, que você não pode dizer nada com ele, que ele se aborrece, ele já não quer ir mais para a igreja, ele não quer mais ir para os trabalhos. O vaso cristal. Ele é bonito, mas o interior dele é sensível. E necessita de cuidado, porque senão qualquer coisa que tocar, qualquer palavrinha que você disser a ele, meu Deus, já é um derramar de água. Ele já faz uma tempestade no copo d'água, o de cristal. Assim aquele que se considera vaso. No entanto, alguém afira, como eu acabei de falar, ele se desfaz em muitos pedaços. É o de cristal, ele se desfaz em muitos pedaços. Sua alma fica ferida, a tal ponto que não consegue sequer ouvir falar do Evangelho, que é por isso que tem muitos desviados da igreja, afastados do Evangelho. Os vasos de cristal, que por qualquer coisinha ele se espedaçou todo. Eu não suporto olhar mais na cara daquela irmã, daquele irmão. Esse é o vaso de cristal. Você não pode tocar nele, que qualquer coisa ele já fica uriçado. Não vou mais naquela igreja. É assim. Aí o vaso de madeira, ele suporta fogo. Ele não suporta fogo, o vaso de madeira. Se usar água por muito tempo,
ele vai se inchar, ele fica inchado, ele vai rachar e vai se tornar-se o quê? Inútil. Você sabe que uma madeira, se você pegar um pedaço de madeira e colocar dentro de um balde de água, a tendência daquela madeira, ela vai ficar inchada. Ela vai ficar inchada. Nos últimos dias, encontramos grandes quantidades desses vasos dentro da igreja. Vaso madeira, que tudo ele se incha. Tudo ele se incha. Ele se racha à toa. Ele se torna inútil. Vaso de madeira. São pessoas que não suportam ouvir, ó, pregação. As pregações incomodam. Eu conheci uma irmã, essa irmã, Deus já levou ela já dorme no Senhor. Ela profetizava, ela entregava a visão dentro da igreja. Mas quando era a hora da pregação, ela dava um desassossego nela, tão grande, uma inquietação nela, tão grande, que ela não conseguia parar para ouvir a pregação. Ela se levantava e saía, ia lá para a porta da igreja, ficava lá na porta da igreja. Para não ouvir a pregação. Então, são pessoas que não suportam ouvir pregação, pois acham que a palavra está ali machucando. Era o que ela falava. O que a pregação saía lá do púlpito, quem estava pregando, ela dizia que era piada para ela. Ela falava muito isso comigo. Eu dizia, nada, menina, você está ouvindo demais. Senta dentro da igreja para ouvir a mensagem, a palavra. Cansava de falar isso para ela. Ou quando o Espírito Santo começa a operar, os mesmos que se retiraram do templo, com a afirmativa de que não precisa ter tanto barulho na igreja. Não tem gente que fala isso? Para que esse barulho todo? Ora, se nós somos um crente pentecostal, eu gosto de barulho de igreja. Quanto mais eu vejo o corinho cantar, mas aí é que eu sapateio nele. Eu gosto demais. Eu sinto uma alegria muito grande dentro do meu ser. Dentro do meu ser. Eu amo ouvir a palavra, a pregação. Eu não gosto que ninguém converse comigo quando está se pregando. Tem gente que tem mania de estar conversando com o outro. Então esses são os vasos de madeira. Aí o vaso de metal. O vaso de metal chama a atenção pelo seu brilho próprio, aparenta ser resistente, mas não suporta pancada, nem tampouco temperaturas elevadas. São todos aqueles que possuem ou tentam ter brilho próprio, nunca permitindo que o brilho de Cristo apareça na sua vida. Pessoas que demonstram resistir às lutas, às adversidades. Porém, se alguém a magoar, passa anos após anos, ele sempre estará mostrando a todos o lugar machucado. São esses também que no operar do no Espírito Santo de Deus, por meio da congregação, tenta mostrar certas mudanças em suas características, ou, no entanto, isso só
ocorre naquele instante, é momentâneo, é de momento, aquilo de momento. Quando para ali, acabou tudo, acabou o fogo, acabou tudo. Se magoa todo, eles. Fica sempre dizendo, fulano me magoou, sempre lembrando aquilo, sempre jogando na cara, lançando em rosto. Esses são os vasos de metal. Sempre jogando, lançando no rosto aquilo que fizeram. Aí vem os vasos de barro para nós finalizar aqui, encerrar, para a gente orar. Glória a Deus. Vaso de barro. Não possui muita beleza. Né? Não possui muita beleza. No entanto, conserva a temperatura do seu conteúdo. Se rachar, pode ser restaurado pelo oleiro. Além disso, suporta fogo. Com certeza, este foi o material por Deus, né? Glória a Deus. Mas não é isso que nos torna especiais, e sim o fato de que Deus soprou dentro de um vaso vazio e lhe deu alma vivente. Encontramos tal afirmativa lá em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou o seu narizes, em seu narizes o fôlego de vida, da vida. O homem foi feito alma vivente. Esse é o vaso de barro. Ele concedeu capacidade de suportar o calor de sua presença, como condição de sermos restaurados, o barro por seus filhos. O barro foi material escolhido, lá em Isaías 64:8. Mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro. Todos nós, obra das tuas mãos. Jeremias 18:6. Não podereis eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, igreja, o que eu digo para você nesta noite, não queira ser cristal, não queira ser vaso de metal e nem queira ser vaso de madeira. Queira ser vaso de barro na mão do Senhor, na mão do oleiro, porque Ele faz como Ele quer. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque é Deus que nos dá a forma que Ele quer. Aleluia. 2 Timóteo, como eu falei, que foi o tema de hoje, 2:20. O que é necessário para ser vaso de Deus? Ser escolhido, limpo para o uso do Senhor. O vaso tem que ser santificado para o uso exclusivo do Senhor. Está vazio para ser cheio, como a história
lá de 2 Reis 4:4-6, quando o Eliseu mandou aquela mulher procurar vasilhas vazias que era para encher do azeite. Aleluia! Existe a necessidade de equilíbrio no conteúdo do vaso. Em alguns vasos há poder e unção. Outros são espiritualidades e conhecimento. O que deve conter dentro do vaso de Deus? O Espírito Santo, a palavra e o azeite. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o azeite, você tem a palavra, você é um vaso preparado por Deus. Tem um hino que diz assim, vamos cantar para a gente orar. Se eu fechar aqui a Bíblia. Glória a Deus. Tem um hino que ele diz assim: quando Deus pega um vaso quebrado, Ele faz uma grande formação. Com amor Ele amassa o barro, vai levando a provação. Ele pode passar no fogo e dar o toque final, transformando o vaso a ser igual. Deus amassa o barro como quer, dá ao vaso a forma que Ele quer. Este vaso vem até você, Ele vai te fazer vaso novo, cheio de poder. Deus amassa o barro como quer, dá ao vaso a forma que Ele quer. Este vaso quebrado é você, Ele vai te fazer vaso novo, cheio de poder. Quando o crente chorando e gemendo, sempre conta a Deus em oração. Ele sente gozo na alma quando vence a pior provação. É o oleiro que amassa o barro reformado então. Então este vaso formado em quase o verão. Deus amassa o barro como quer, dá ao vaso a forma que Ele quer. Este vaso quebrado é você, Ele vai te fazer vaso novo, cheio de poder. Quando o crente chorando e gemendo, sempre conta a Deus em oração. Ele sente gozo na alma quando vence a pior provação. É o oleiro que amassa o barro, reformado no quase verão, e o olhares de vasos guiados transformação. Então, nós somos vasos para o Senhor dele, nós somos vasos quebrados, transformados pelo oleiro que é Deus, porque Deus, Ele transforma o vaso da maneira que Ele quer. Você é vaso, não queira ser vaso de madeira que incha, não queira ser vaso de metal que só faz barulho, não queira ser vaso, aleluia, queira ser vaso de barro. E não queira ser vaso de cristal, que por qualquer coisa se quebra e
abandona as coisas de Deus, abandona o evangelho, ninguém pode falar nada. Não queira ser esse tipo de vaso. Cristal, madeira e de metal. Queira ser um vaso de barro na mão do oleiro. Que Deus nesta noite nos abençoe. Vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos agradecer a Deus por tudo que Deus fez por nós. Está fazendo, Pastor Hugo Teixeira, Fátima Correia, Dalva Freitas, Pastor Antônio Ibrahim, Norma Santos, Neceilda Fernandes, Creuza Rodrigues, Cátia Pedro, Eni Braga, Moraes Sandra, aleluia, missionária Adriana Nascimento, glória a Jesus. E agora a nossa Maria Neusuíta e Deli Viana, que chegou agora já no final, que vai levar a sua bênção. Então, irmãs de Deus, que Deus nos abençoe nesta noite. Queira ser um vaso de honra na presença de Deus. Não queira ser um vaso de desonra. Queira ser um vaso de honra. Sempre dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração e diga nesta noite para Deus: Deus, eu quero ser nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, como tu quer, conforme a tua vontade, Senhor, o teu querer. Fala para Deus nesta noite que você quer ser um vaso de barro na mão do oleiro. Não queira ser vaso de cristal, que quebra com facilidade. Não queira ser vaso de madeira, que incha quando é colocado na água. Fica inchado, não serve para nada. Não queira ser vaso de, aleluia, de metal que só faz barulho, só brilha. Não queira. Queira sim ser vaso de barro na mão do oleiro. Então vamos orar nesta noite. Aqui tem vários nomes que o meu marido anotou aqui no caderno de oração. Pastor Hugo Teixeira, Neném Josenice, Rosana Pereira, Nazaré, Pastora Suzaneide, Dalva Freitas, Andréa de Só, Rosmaria, Áurea, Norma, Pastor Antônio Ibrahim, Eliomar, Fátima Correia, Neceilda Fernandes, Vânia Batista, Flávio Mendonça, Alessandra, Cecília de Paula, Cátia Pedro, Edicleia Rodrigues, Iraci Lima, Eni Braga. Estamos orando, Eni, pelo seu filho. Estamos orando, Sandra Moraes, missionária Adriana Nascimento, Vanessa Moraes, Andréa Campos, Sandra Alves, Rosa Azevedo, Neusuíta Ramos, Ale Rodrigues, Rô, Pretinha, Maria Aparecida Carvalho. Vamos orar nesta noite com essas irmãs que está nos assistindo, fez presença nesse culto, que é um culto online, né? Com pregação e louvor e palavra. Vamos orar. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, essas vidas, cada nome, Senhor, que foi escrito nesse caderno de oração. Eu te apresento, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, Pai. Visita agora cada nome, Senhor.
Visita a sua casa, a sua família. Visita seus familiares, Senhor. Toma seus filhos nas tuas mãos, dá vitória. Quebra as barreiras. Joga por terra, Senhor, todo laço. Destrói a enfermidade, Senhor. Senhor, nesta hora eu te peço, Jesus, visite cada nome, Senhor. Se algum nome desses nomes, Senhor, que estão escritos nesse caderno, Senhor, aleluia, estiver, Senhor, dentro de algum lugar, em alguma, Senhor, alguma geladeira, algum centro de macumba, algum lugar de simpatia, Senhor, eu te peço agora que o Senhor destrua agora, que o Senhor desfaça agora todo o mal, em nome de Jesus, na vida de cada um, Senhor. Pai querido, Pai amado, toma a vida das tuas servas nas tuas mãos e dando vitória. Tome seus familiares, seus filhos, suas filhas, seus netos, sua parentela, Senhor. Em nome de Jesus eu te apresento, Senhor. Toma cada um na palma da tua mão, Deus. Também eu te peço pela minha família. Guarda meus filhos, meus netinhos, meus genros, meu esposo, meus filhos, a minha família, minha parentela na palma da tua mão. Eu te apresento, eu te rogo nesta noite a bênçãos do céu para cada um dos teus servos, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E sobre ti o Senhor te dê a paz. Que Deus dê a paz a cada um de vocês. Dê uma noite de sono tranquilo. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus dê a vitória para vocês. Que vocês possam confiar nesse Deus. Esse Deus tremendo, forte e não falha. Que para salvar o homem ele entra em fornalha. E que ele nesta noite, ele visite cada lar de vocês. Porque ele está com vocês, o nosso Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é forte. Ele guerreia as nossas guerras. Ele não nos deixa só. E ele está conosco a todos os momentos. Que Deus nos abençoe. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui de novo, a partir das 9 horas da noite, né? Pregando a palavra de Deus. Compartilhe o vídeo, não esquece, tá bom? Em nome de Jesus, um beijo no coração de vocês. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.